Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 da Escola da Fé Cristã. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa escola. Eu quero dizer que nesse primeiro momento você vai estar entrando no módulo 1, aonde nós vamos estar tratando sobre as matérias fé, novo nascimento, o nome de Jesus e justificados. Isso será aqui as matérias que nós vamos estar tratando durante esse período de aulas. Quero dizer a você que a Escola da Fé ela tem 3 módulos. O primeiro é isso que eu te falei. O segundo módulo vai tratar sobre cura divina, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, vai tratar sobre os princípios alimentares das doutrinas de Cristo, nova aliança, a nova aliança que foi feita. E o terceiro módulo nós vamos aprofundar um pouco mais, começando com escatologia, ofício ministerial, o verdadeiro caráter de Deus e hermenêutica, exegese e homilética. Essas são as matérias que estão incluídas neste curso que você está participando. Bom, eu sou o pastor Hernandes Fernandes e eu sou fundador da Escola da Fé aqui no Brasil. E este curso eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Então, para isto, vamos orar e iniciar a nossa aula em o poderoso nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer agora por estar aqui diante de ti e diante de tantas pessoas que estão assistindo essas aulas. Queremos que o Senhor mesmo, possa abrir os olhos do entendimento de cada um deles e que a tua palavra possa penetrar de modo que essas pessoas nunca mais sejam as mesmas ao ouvir a tua palavra e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a entender esta palavra e que o teu Espírito seja o nosso professor nesta hora, em o nome de Jesus. Amém? Então eu quero dizer a você que está participando deste seminário que a primeira aula, a primeira disciplina, nós colocamos o nome de fé, porque tudo na verdade começa pela fé. O que a Bíblia diz em Hebreus 10, 38? Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agrada dele. É isso que está escrito aqui em Hebreus 10, 38. E também em outros versículos, outras passagens da Bíblia. Na verdade, por 3 vezes nós vamos estar durante este curso, ou durante essas matérias, ou essa matéria principalmente sobre fé, que é os fundamentos da fé cristã. Então você vai ouvir muito se falar sobre o justo viverá da fé. E se eu e você, se nós somos justos aqui nessa terra, então nós vamos ter que aprender, pelo fato da Bíblia dizer que viveremos da fé, então nós vamos ter que entender o que a fé é e como ela chegou em nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero tratar com você aqui é sobre a medida da fé. A medida da fé. Tudo começa no Gênesis, quando Deus usa a fé para criar todas as coisas. Observe que antes não havia nada. Não havia nada, mas Deus do nada cria todas as coisas. Porque uma palavra de Deus carregada de fé, ela diz haja, e começou a haver. Então começou a haver a terra seca, os mares, os luminares e tudo que se existe até o dia de hoje, simplesmente por uma palavra de fé. Então eu digo que Deus, na verdade, é o pai da fé. Ouvimos muito que Abraão é o pai da fé, mas Abraão é o pai dos que têm fé, porque quem criou a fé primeiramente foi Deus. E para todo aquele que queira se aproximar de Deus, é necessário que tenha essa fé. Que fé é essa? A fé do tipo de Deus. Diz o texto de Romanos 12, 3, capítulo 12, versículo 3, diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus
lhe concedeu. Então eu estou provando para você, através da vida do apóstolo Paulo, do ensinamento que ele deixou na sua carta de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu comigo e com você uma medida de fé. E se Deus repartiu uma medida de fé comigo e contigo, e a fé que ele repartiu é a fé dele, se a fé dele criou o universo, se a fé dele criou todas as coisas que existem hoje, então, se eu hoje tenho esse mesmo tipo de fé, significa que eu posso fazer todas as coisas que ele fez, apenas dizendo. Porque a Bíblia diz que a fé, ela traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Então é por meio da fé que nós obtemos todas as coisas que precisamos aqui nessa terra. Então, ao destrinchar aqui dessa aula, você vai percebendo pelos versículos bíblicos, pelas instruções do Espírito Santo, que eu aproveito para dizer que essa escola, ela é uma escola bíblica, ela é uma escola interdenominacional, mas acima de tudo, ela é uma escola espiritual. Então vai chegar momentos aqui, nós estamos com base na Bíblia, com base no material, na apostila, mas vai chegar momentos aqui que vai vir alguma inspiração, e nesses momentos de inspiração do Espírito Santo, você deve anotar, você deve pegar o seu caderno, você deve pegar a sua agendinha e você começar a anotar algumas inspirações aqui. Amém? A Bíblia é totalmente inspirada pelo Senhor, por Deus. As apostilas, os livros também são inspirados pelos homens aqui, né? Escritos pelos homens, mas muitas das coisas são revelações do Espírito que são colocadas ali também. A Bíblia é uma regra de fé e prática. Ela é imutável, infalível, ela não muda, não é? Ela não erra, mas os livros podem errar, mas a Bíblia não erra. Então eu digo a você, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo aqui para dizer algumas coisas para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. No tocante à fé, você pode pegar e anotar tudo que o Espírito te conceder nesses momentos de aula aqui, amém? Então, de acordo com o texto, diz, temos uma opção de fé, ou uma porção de fé, perdão, que nos foi dada por Deus. O que devemos fazer de agora em diante? É conhecer os caminhos desta fé. Entender que essa fé é fundamentada na palavra de Deus e nos levará a andar em triunfo até a volta de Cristo. Perceba que no momento que estamos vivendo aqui nesta terra, nós sempre vamos encontrar algumas dificuldades, problemas, situações contrárias, ventos contrários, tudo isso vai chegar na vida do cristão. Agora, se o cristão tem fé e opera nessa fé, você entenda uma coisa, você vai conseguir passar por cima dessas situações. Mas se você só ouviu falar de fé e você não compreende o que a fé de fato é, esta fé não vai gerar resultados para você. Porque você vai perceber que fé, existe alguns tipos de fé, existe aspectos de fé que nós vamos estar tratando aqui na matéria, mas entenda, se você não tiver a fé correta, a fé do tipo de Deus, você não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Se você chegar em qualquer lugar e você perguntar para qualquer pessoa com qualquer tipo de credo religioso e perguntar se ela tem fé, ela vai dizer que tem. É óbvio que ela vai dizer que tem. Agora, se você perguntar se ela crer em algumas coisas que a Bíblia diz, pode ser que ela dê para trás. Como, por exemplo, se você chegar para alguém que não é um cristão, alguém que não tem o entendimento que você tem da palavra, e você de repente chegar e dizer assim para ela, você acredita que a Jonas ficou dentro de um peixe, um grande peixe, e depois de 3 dias ele foi vomitado numa praia vivinho? A pessoa vai dizer, isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Isso aí eu não creio, porque uma pessoa não pode ficar dentro de um peixe, por maior que ele seja, durante 3 dias e depois ser vomitado e vivo sair dali. Então veja, há uma diferença aqui dessa fé natural e uma fé espiritual. O mundo todo, eles vão dizer que tem fé, mas o mundo todo não acredita.
Então a fé está ligada ao crer. Por isso que a Bíblia fala, é quem crer e for batizado será salvo. A fé tem uma ligação com a tua crença. Quando você diz que acredita, você pode acreditar em qualquer coisa que é palpável. Mas quando você diz que tem fé, é em coisas que são palpáveis. Mas quando você crer, aquilo se manifesta na sua vida pelo fato de você estar crendo. Então, nessa disciplina, vamos aprender com Deus sobre o tipo de fé e como poderemos influenciar pessoas que não andam em fé a mudar a sua maneira de ver as coisas. Entende? Então você pode, usando a fé da maneira correta, você pode influenciar pessoas que não acreditam. Porque imagine só, vamos partir logo do início aqui. Quando a pessoa se converte. Quando ela se converte, ela vem para a igreja, ela tem aquela sede, ela tem aquela vontade, aquele desejo de aprender a palavra, ela quer participar de tudo, ela quer crescer, ela quer avançar. E as pessoas de fora começam a chamá-las de louco, louca. Agora é só a igreja, agora é só isso, agora é só... Que é isso? Agora você não tem mais vida e tal. Ela está fazendo tudo aquilo porque ela tem uma fé genuína na palavra de Deus e ela entende que essa fé vai levar ela a lugares mais altos e a grandes conquistas pelo meio ou por meio desta fé. Mas as pessoas que estão de fora, elas não acreditam assim. Por quê? Porque para elas não é assim que funciona. Às vezes é na força do próprio braço. Entende isso, queridos? Então, aqui nós vamos ver, a intenção aqui é abrir os olhos dos alunos para um novo estilo de vida pautado apenas na palavra de Deus. Então, o estilo de vida, eu posso dizer que a roupa que eu estou usando é um estilo. De repente, você vai encontrar pessoas que se vestem diferente. É o estilo de roupa que ela usa, o estilo de vida que ela adotou. Aqui, se você tiver a palavra de Deus ou a sua fé na palavra como um estilo de vida, é algo que você vai gostar de fazer. É algo que você vai gostar muito de fazer. O tempo todo você vai estar ligado na fé. E as pessoas vão ver a tua fé agindo, operando e conquistando os resultados da fé. Porque a fé gera grandes resultados. Quando você crê, as coisas se manifestam. A própria Bíblia diz. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé que nós pregamos. Vamos lá. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. É impossível. Então, não estou dizendo aqui que nós precisamos agradar a Deus para a nossa salvação. Não é isso. Porque para a nossa salvação, quem agradou a Deus foi Jesus. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Porém, Ele foi quem deu essa medida de fé para nós, para que, através dessa medida de fé, nós fôssemos multiplicando, aumentando a nossa fé aos poucos, a ponto de você começar sem fé, subir um degrau da fé, 2 degraus da fé e depois você subiu a escadaria toda. É como, vou dar um exemplo aqui do apóstolo Pedro, que foi chamado de homem de pequena fé, em alguma situação, pelo próprio Jesus. No momento lá, eles estavam dormindo, Jesus estava dormindo e a tempestade veio, não é? Então todos ficaram apavorados ali, porque pensavam que iam morrer. Mas aí acordam Jesus, acordam o mestre, dizendo: Senhor, o Senhor não se incomoda que morramos, olha como é que está essa tempestade, como é que está o vento. Todo mundo apavorado. E Jesus levanta, tranquilo e calmo, com a fé do tipo de Deus, com a fé do Pai dele, e diz assim: ora, seus covardes, seus incrédulos, né? Seus tímidos,
Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que me acordar para acalmar o mar, o vento, a tempestade. Em outras palavras, estava dizendo: você pode fazer isso, vocês podem fazer isso, vocês têm autoridade para fazer isso. E Jesus mandou o mar acalmar, a tempestade, vocês sabem o resto da história. Mas ele disse: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Ele estava tentando dizer que haveria de chegar o momento dele partir e que todos nós deveríamos agora operar na fé que ele operou quando estava aqui. Então, quando ele desceu, porque a situação aqui é, muita gente pensa que ele estava aqui na terra como Deus. E você vai se lembrar no que Filipenses fala, que ele deixou a sua posição divina de Deus, e ele assumiu uma posição de homem aqui na terra. Assumindo essa posição de homem aqui na terra, para que não fosse desleal para ele como homem fazer o que ele fez. E ele fez porque Deus estava com ele. E como diz lá em Atos 10, 38, né? Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todo o oprimido do diabo, porque Deus estava com ele. Então Deus está conosco também, no mesmo nível de fé que Jesus andava, nós também andamos. Então tudo que Jesus fazia, nós podemos fazer. Então quando eu citei essa referência de Pedro com pouca fé, porque o próprio Jesus citou isso na tempestade, agora eles deveriam ficar pensando ali: peraí, será que Jesus está dizendo que a gente podia fazer isso aí? Porque eles ficaram pasmos, admirados, e eles disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles ficaram admirados com aquilo. Sim ou não? Admirados. Então, chegou outra situação. Agora a situação é, Jesus também, de noite, eles estavam pescando, e começou a chuva, e começou naquela escuridão, de repente, Jesus aparece andando sobre as águas. E eles ficam apavorados, pensando que é um fantasma, como vocês sabem da história. E aí Jesus de repente diz: não, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro ouve a voz dele, ouve a voz e diz: uai, será que é Jesus mesmo? Aí ele disse: bom, se é o Senhor, então faça com que eu também ande sobre as águas como o Senhor está andando. E Jesus disse: então vem. Quando Jesus disse então vem, Jesus estava dizendo assim: ó, você tem o mesmo poder que eu tenho de andar sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Andou poucas passadas, afundou, todo mundo sabe da história. Mas, pelo menos do conhecimento que eu tenho da Bíblia, eu não conheço que mais ninguém, não soube de mais ninguém que andou sobre as águas além de Pedro e Jesus. Talvez você que está me assistindo aí nunca tenha andado sobre as águas, a não ser em uma lancha, em um barco, não é? Somente assim. Mas andar sobre as águas, como ele andou, talvez você não tenha andado. Então nós já vemos ali que o nível da fé de Pedro aumentou um pouco mais. Primeiramente você vê um homem sem fé, com medo, apavorado. Depois você vê Pedro se lembrando do momento que foi repreendido porque não teve fé para acalmar o vento e o mar e a tempestade. E agora Pedro usa de uma certa ousadia na fé para dizer: então, se é assim, eu vou andar como ele andou. Ele disse que eu posso, então eu vou. E aí ele foi e andou. Então você vê Pedro já em outro nível. Agora nós vamos falar sobre um texto de Gênesis, porque eu disse que para falar sobre fé, nós precisamos voltar ao Gênesis. Então, para começar a falar sobre essa fé, é necessário saber a origem da fé. Então vamos para o começo de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus o céu e a terra, e era sem forma, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Bem, aqui vemos a ação da fé partindo do próprio Deus na frase haja luz e houve luz. Então, o que nós podemos entender? Que a fé falada, ela traz as coisas que não são palpáveis para serem vistas e tocadas
por todos os que ousam crer no que se fala. Então, ou seja, se aqui eu posso tocar, aqui eu posso pegar, é uma fé natural. Agora, na fé espiritual, na fé do tipo de Deus, eu posso dizer e trazer aquilo que eu estou dizendo para o ambiente natural agora, onde eu estou. Eu trago do espiritual, porque veja, Deus não trouxe do nada tudo, porque se o texto está dizendo, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia somente trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Aí de repente disse Deus, haja luz, e houve luz naquele momento que ele disse. Então a fé traz do imaginário para o possível momento. A fé busca as coisas de onde o homem não consegue ver e traz para a realidade. A fé é algo extraordinário. Então, se a igreja hoje continua de pé, ela só continua por causa dessa pequena palavra chamada fé. Por quê? Quem já viu a Deus? Ninguém. Mas quantas igrejas não estão abertas com 1.000, 2, 3, 4, 5 mil pessoas congregando dentro de igrejas simplesmente por ouvir falar que Deus está ali, no Espírito? Então isto é fé, e é uma grande fé. Bem, aqui vemos a ação da fé partindo então desse grande Deus, somente nessa palavra haja, haja, ou seja, no momento do agora. A fé que agrada a Deus não é uma fé para depois de amanhã, para quem sabe lá um dia, não. A fé que agrada a Deus é a fé do já, é a fé do hoje, é a fé do agora. Amém? Então agora nós vamos falar sobre algumas definições de fé. Algumas definições de fé. Então tá, no grego a palavra fé é pits, no hebraico é emuná. No hebraico a palavra fé quer dizer confirmar aquilo que está escrito. Se tratando de fé, seria vivermos conforme está escrito na Bíblia Sagrada. É você crer na veracidade, na infabilidade da Bíblia, é obedecer aos seus mandamentos. Isto é fé. Isto aí você pode ver no livro do rabino Marcos Barreto. Foi tirado desse livro essa primeira definição de fé. Isso para o judeu ele leva muito a sério. Quando você vê o judeu falando emuná, ele está dizendo o seguinte: eu estou confirmando o que está escrito. Seria como se vivêssemos tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Então, no tocante à fé. Amém? E aí, qual outro significado da palavra fé? No original, do grego e hebraico. Então, os escritores do Novo Testamento usaram uma palavra grega, pits, para descrever fé. Segundo seu significado original, pits é usada em relação a, veja isso aqui, convicção da verdade de algo. Fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, geralmente, com a ideia inclusa, né, de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. Então, relativo a Deus, a convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas. O provedor, o doador da salvação eterna em Cristo. Relativo a Cristo, convicção ou fé forte, bem-vinda, de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. A fé religiosa dos cristãos, fé com a ideia de predominante de confiança, ou seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé do mesmo. Então, fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Tudo isso é fé para se pensar. É um dos significados aqui, alguns dos significados sobre fé. Agora, o que entendemos por fé?
a Bíblia responde que fé é uma certeza. É isso que nós entendemos por fé. Fé é uma certeza. O que entendemos então por esta fé? Tá aqui, vai mudar aqui. Para você ficar bem guardadinho. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Fé é certeza. Se não temos certeza, não temos certeza de que... Aliás, fé é uma certeza. Se não temos certeza, temos a certeza de que não é fé. Ok? Então, a proposta da fé é trazer a convicção ao homem acerca do que não se vê, para que ele possa agir à altura da palavra que sair da boca de Deus. E possa, com toda certeza, com certeza total, tocar o invisível. Então, a fé é um fundamento poderoso e indestrutível que, aliada a um espírito receptível, pode transportar um monte de impedimentos de um lado para o outro. Então, quando alguém tem fé, diz a palavra que a fé ela pode transportar um monte. A fé que nós carregamos é um tipo de fé que pode mudar completamente a história da nossa vida. Tudo que está sendo contrário, quando você age em fé, você chama para você agora aquilo que não existe como se já existisse. Você declara, porque a fé, ela tem uma voz nela. A fé tem uma voz. Amém? Então, vamos dizer outra aqui, o que Jesus falou em Marcos 11, 22 e 23. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, ou em seu coração, mas crer no que se está falando, aquilo que ele falou vai chegar até ele. Tudo o que disser, lhe será feito. Então, esta fé que nós estamos pregando, a fé do tipo de Deus, porque no original o que esse texto está falando é tende fé em Deus, está dizendo tende a fé que Deus tem. Haja na fé que Deus agiu. Ok, vamos falar sobre os aspectos da fé. As características da fé e o seu poder de eficácia. Então, o texto de Hebreus nos fala de uma vida diferente, relacionada aos justos do Senhor. Então, em outras palavras, aqueles que foram justificados pelo Senhor, eles precisam entender o direito de viver pela fé e não parar ou retroceder olhando para trás diante das dificuldades. Então, a fé, ela tem alguns aspectos que são fundamentais para o bom andamento do cristão. Então, veja bem, Hebreus 10, 39. Então, aqui está uma situação mostrando no texto que pode nos fazer sair do foco de uma vida de fé, nos fazendo pensar que não podemos vencer uma dificuldade. Então, na continuação do texto, nós veremos que nós, os justos, ou os que são da fé, não retrocedem diante de qualquer situação. E o texto de Hebreus é esse, 10, 39. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a resposta do que nos faz viver esta vida diferente. É que a fé é a certeza ou um título de propriedade das coisas que se esperam. Então a palavra certeza no grego é upostasis, que dá o sentido de título de propriedade. O que seria esse título de propriedade? E se a gente fosse mudar aqui a frase, seria: então podemos ler desta maneira, o versículo acima. Ora, a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam, e por isso
por ter esse título em minhas mãos, ela é a convicção de fatos que não se veem, que é o que diz lá em Hebreus 11:1. Então podemos continuar a leitura assim, ó. Pois pela fé, que é o título de propriedade, os antigos obtiveram um bom testemunho, ou seja, não retrocederam. Hebreus 11:2. Nós não podemos retroceder com o título de tudo o que nos é necessário em nossas mãos, que nos foi dado pelo Senhor, o mesmo que usou esse título para fazer o invisível tornar-se visível. Hebreus 11:3. Para entendermos melhor a respeito da fé, ser um título ou um direito de propriedade, temos que entender o que isso significa. Então vamos lá. Eu estou lendo aqui algumas coisas, irmãos, porque é necessário, nós estamos trabalhando com material, com apostila. Então muitas vezes aqui nós também vamos estar lendo. Como eu citei, haverá algumas inspirações, algumas coisas que vão surgir, o Espírito Santo vai estar dando aqui de última hora e você vai estar anotando, mas é muito importante. O que é um título de propriedade? É como se quem tem um título de propriedade, ou seja, um proprietário tem uma faculdade. O proprietário tem uma faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. O direito de reavê-la, do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Isso me mostra que sou o proprietário das coisas que não vejo e que posso chamar à existência, ou melhor, a manifestar-se para mim. Pois embora eu não esteja vendo, sou o dono e quero ver para usar, gozar e dispor do que é meu. É mais ou menos como se você tivesse alugado a sua casa para alguém. Você alugou, você passou um título, a propriedade é sua, mas você passou o direito do uso do seu bem para outra pessoa. Então, quando você passa o direito que você tem para outra pessoa, ela vai te pagar mensalmente, não vai? Aquele aluguel? Vai. Então ela vai te pagar um aluguel, mas a casa é dela ou é sua? A casa é sua. Então você tem o direito legal daquela casa, e se você fizer um contrato com aquela pessoa, você tem o direito de reaver aquela casa quando aquele contrato acabar. Ou seja, é um direito de propriedade, é seu. Mas você não está usufruindo porque você passou o seu direito para alguém. Mas no dia que você disser, eu quero de volta o meu direito ou o meu título de propriedade, então você vai poder usufruir de todos os benefícios que aquela casa te dá, como está dando ao seu inquilino. Então a fé, como título de propriedade, é mais ou menos isso. Deus repartiu com você, como nós falamos no início da aula, uma medida de fé. Deus repartiu com você um título de propriedade, algo que é seu e que através desse título de propriedade você vai requerer benefícios, você vai ter grandes benefícios, mas se você, de repente, leva uma vida onde você simplesmente passou o seu direito para outro viver, você nunca vai poder usufruir desses benefícios, ok? Então entenda isso, a fé ela é um título de propriedade. Então muitas vezes nós pensamos em retroceder porque vemos o diabo apossando-se do que é nosso, da nossa saúde, do nosso dinheiro, ou tudo que nos pertence. Mas temos o direito de reaver do poder de quem quer que esteja com o que é nosso injustamente. Às vezes é isso, o diabo ele está usufruindo desse direito da fé, sendo que a fé é nossa. Então você vai ver aí sinais acontecendo, né? Obras feitas pelo diabo. A própria Bíblia diz que ele tem o poder de enganar até mesmo os escolhidos. E ele vai usar sempre a fé. Amém? Então, nós temos o direito. Aquilo que o diabo está roubando de nós, nós temos o direito de reaver, porque nós somos os donos. Porque Deus nos deu. Amém? Então, nós não retrocedemos, porque não vivemos pelo que vemos, mas pelo que temos no Senhor. Essa é a nossa grande realidade. Então a vida abundante ela nos pertence. O inimigo não pode nos tocar
E se ele tomou alguma coisa de você, saiba que você é o proprietário e tem direito de restituição. Se o diabo te tomou alguma coisa, entenda, tudo que ele te tomou, ele vai ser obrigado a te devolver quando você usar a sua fé, quando você usar a sua autoridade, o seu direito legal. Ok? Se você está com uma enfermidade no seu corpo, saiba que ela é ilegal no seu corpo. Ilegal, pois você tem o direito, pela fé no Senhor Jesus Cristo, de viver uma vida em saúde divina. Qualquer que seja a situação que o diabo esteja causando a você, você tem que saber que ele está agindo com o direito de posse. Ou seja, ele não é o proprietário, só tem o direito de posse quando damos lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, ok? Então, irmãos e alunos, nós vamos parar por hoje aqui, esta aula. Na próxima aula nós vamos entender sobre como esta fé vem. E antes de encerrar, eu gostaria de indicar alguns livros para você. Esse livro aqui é um livro que eu escrevi, chama-se Uma Questão de Fé, tem o título Uma Questão de Fé, o desafio de crer no invisível para experimentar milagres. Esse livro você pode encontrar na Amazon, formato e-book, e você pode também, nós vamos deixar o contato, se você quiser pedir, a gente pode enviar para você também esse livro. Eu escrevi esse livro já há alguns anos, e esse livro pode enriquecer muito a sua vida e tem tudo a ver com a matéria que nós estamos lecionando aqui. Também quero indicar para você este outro livro aqui, do reverendo Kenneth Hagin, A Fé para Mover Montanhas. Esse aí você pode encontrar pela internet, né, pelos meios digitais aí, você pode achar com muita facilidade em algumas livrarias evangélicas no Brasil inteiro, você pode encontrar. Esse livro vai enriquecer muito o teu conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.